Olá, sou José de Arimateia, da Universidade Federal de Lavras, da área de Administração Pública, leciono as disciplinas da área de Desenvolvimento e neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a influência positivista no desenvolvimento brasileiro. Nós conversamos em outros momentos, principalmente sobre a influência do liberalismo econômico nos dias de hoje, com essa ideia em que o desenvolvimento se constitui principalmente por meio do crescimento econômico, a partir de uma visão de progresso que se constitui lá entre os séculos XIV, XV até o século XIX. Nesses séculos em que se constitui essa visão de modernização pela via do progresso, é também um período em que a ciência se torna basicamente produtora de comportamentos. A ciência, nesse período, a matemática, a física, se torna tão ampla e tão poderosa que vai definir, inclusive, as relações econômicas, as relações sociais, a partir dessa ideia de que o que governa as relações é a produção de conhecimento e aquilo que é verdadeiro e aquilo que é científico. Em grosso modo, uma visão de desenvolvimento positivista, como vocês lerão ao longo lá dos estudos, a partir do material teórico que vocês têm, nós vamos ver que a ideia positivista de desenvolvimento é a ideia em que o desenvolvimento deve ser pautada a partir da racionalidade, a partir da administração, a partir da veracidade daquele conteúdo que está sendo colocado. Em grosso modo, eu tenho uma variação positivista do liberalismo econômico, sem, contudo, o positivismo aceitar válida a ideia de crescimento econômico pela via da economia. Porque a economia parte de um conjunto de pressupostos, isso aqui justificado pelo positivismo, que não leva em conta essa produção de conhecimento verificável, verdadeiro, científico, mensurável, etc. Ou seja, o positivismo é a epistemologia que gera a forma de conhecer. A forma de conhecer o quê? Uma ontologia empiricista. Ou seja, se a gente pensar que, ontologicamente, a ciência universal, a ciência hegemônica é aquela em que pressupõe que a realidade é uma realidade dada, concreta, real, mensurável, o positivismo é a forma de conhecer essa realidade, ou seja, de produzir um conhecimento verdadeiro dessa realidade. Então, quando isso vem para o campo político, quando isso vem para o campo governamental, o positivismo é a visão de que as ações governamentais, as ações políticas devem ser governadas por algo que foi cientificamente comprovado, de algo que foi cientificamente testado, mensurado e válido por essa produção de conhecimento. Se a gente pensar, por exemplo, no contexto brasileiro, os governos anteriores a Getúlio Vargas foram governos que, de certa forma, se dividiram muito em visões diferentes em termos do que poderia ser o Brasil em termos de desenvolvimento. Vocês vão encontrar literaturas que trazem uma linha de desenvolvimento brasileiro pela via dos nacionalistas, ou seja, aqueles que protegiam sobremaneira as barreiras, as relações comerciais internacionais e que protegiam a indústria ou a agricultura brasileira. Então, os nacionalistas é um grupo de pensadores brasileiros, principalmente ali pela época da proclamação da República, que pensavam o Brasil a partir de uma visão interna, de uma visão de proteção, de uma visão de constituição de uma economia, de uma política interna. Outras literaturas, vocês vão ver que naquele período já tinha os adeptos da indústria, ou seja, aqueles que entendiam que o desenvolvimento brasileiro se constituiria principalmente a partir da modernização industrial,
com divergências, óbvio. Uns defendiam uma indústria mais a partir de matéria-prima, como é o caso da base produtiva brasileira. Outros já defendiam uma ideia de uma indústria artificial, ou seja, aquelas que dependiam sobremaneira de recursos tecnológicos e até mesmo de matéria-prima já a partir de outras elaborações tecnológicas. Então, o desenvolvimento no final do século XIX, início do século XX, a partir principalmente dos governos aí que vocês estudarão, vão ter essas visões diferentes em termos do que poderia ser o Brasil em termos do futuro. Além dos nacionalistas e dos adeptos da indústria, uma outra corrente muito forte, por exemplo, foi os papelistas, ou seja, aqueles que defendiam que o desenvolvimento brasileiro deveria se constituir sobremaneira pelas questões fiscais. Se imaginarmos que hoje a discussão dos nossos governos atualmente se pautam sobremaneira pelas questões fiscais, ou seja, a questão da definição de juros, a questão das políticas fiscais, etc. Então, isso faz com que, naquele período, a gente vai ter várias perspectivas de governo, e quando chega no governo de Getúlio Vargas, que vocês verão que foi um governo central para a história brasileira, se pensarmos em termos de desenvolvimento, na perspectiva que aí nós vamos tratar depois no próximo vídeo, que é a ideia do desenvolvimentismo brasileiro. O que foi o desenvolvimentismo brasileiro? Mas antes eu queria destacar nesse vídeo o papel e a influência do positivismo nas próximas décadas aí de Getúlio Vargas, década de 50, década de 60, as novas constituições que surgiram, e como que a visão positivista, ou seja, de uma política racional, de uma visão administrativa protegida da questão patrimonialista, da interferência dos interesses individuais ou até mesmo dos interesses coletivos, vai fazer com que o governo desse período seja pautada muito nessa visão de uma profissionalização da administração pública, aquilo que nós temos lá reconfigurado sobremaneira no que ficou conhecido como a Era Vargas. Então, de um modo geral, o positivismo é essa visão de gestão em que se baseia em fatos mensuráveis, em fatos concretos, e que, de certa forma, pressupõe uma forma profissional de uma burocracia forte, consolidada, que, de certa forma, faz com que o Estado promova ações de desenvolvimento de maneira planejada, de maneira coordenada, de maneira, em grosso modo, profissional em termos de visão de futuro, em termos de planejamento, etc. Então, não podemos confundir aqui o positivismo, de modo geral, com uma visão essencialmente, vamos dizer, salutar, benéfica à Constituição do Estado brasileiro. Se vocês aprofundarem um pouquinho nas leituras, vocês vão ver que o positivismo, em grosso modo, também vai distanciar, né, essa relação da gestão pública com as questões que advêm depois com a redemocratização, que é questões como participação, controle social, influência das aspirações locais, comunitárias na questão do governo, já que existe, né, para uma visão positivista, uma forma ideal, uma forma correta, uma forma impessoal de administração que, de certa forma, se constitui a partir da produção do conhecimento científico, a partir da experimentação, a questão da validade da experimentação e da validade das políticas que se constituem no âmbito governamental, etc. Então, Getúlio Vargas, né, que sai do governo do Rio Grande do Sul para assumir a presidência do Brasil, traz um pouco dessas características de uma visão positivista de desenvolvimento, tendo em vista que o positivismo não é só essa forma epistemológica, se pensar em termos científicos, não é só essa forma de governo, se pensarmos em termos de gestão pública, mas também é uma forma teológica de ver o mundo. Tanto é que existe a religião positivista. No Brasil existem muitos templos positivistas. Existe uma visão metafísica
oriunda dessa concepção positivista. Ou seja, o positivismo a gente também pode vê-lo como uma forma de ver o mundo, como uma forma de enxergar o futuro, como aquele que nós discutimos lá com a ideia de progresso. Então, o positivismo é esse que advém lá de Auguste Comte, de Stuart Mill, que de certa forma vai trazer essa concepção, e isso vem, né, para a gestão pública brasileira, isso influencia na visão de desenvolvimento brasileiro a partir dessa concepção de um aparato burocrático, administrativo, racional, metódico para a promoção do desenvolvimento. Então, aqui o Estado ele se torna central para a promoção do desenvolvimento e, de certa forma, em que quebra todas as arestas da economia, né, já que o positivismo tem uma visão contrária à visão econômica, porque compreende que não há validade científica o que ocorre no âmbito das relações econômicas. Da mesma forma, vai quebrar essas arestas das relações sociais e de participação, já que isso também não passa pelo crivo da validade da geração de conhecimento válido, mensurável, etc. Eu só queria destacar aqui esses elementos porque eles parecem secundários quando a gente trata do positivismo nas questões de desenvolvimento. Contudo, essa forma hegemônica de ciência e essa forma hegemônica de gerar produtos, por exemplo, no âmbito da gestão pública, interferiu sobremaneira na política brasileira e, em decorrência disso, na forma com que os estados se organizam, principalmente a partir das décadas de 50, 60, nisso que nós vamos discutir na próxima aula, que é o desenvolvimentismo brasileiro. Então, ou o que mais recente, Bresser Pereira e outros chama do novo Estado desenvolvimentismo, ou Estado desenvolvimentista, etc. Então, com esse vídeo eu quero só instigar vocês a lerem um pouco mais sobre o positivismo e da influência do positivismo nas questões do desenvolvimento brasileiro. Então, obrigado e bons estudos.